Olá pessoal, olá minha gente, aqui é o Faria Sobrinho, estou trazendo essa matéria aqui para vocês de primeira mão, muito interessante, que poucas pessoas conseguiram notar essa matéria, porque é uma matéria da BBC e por acaso eu achei essa matéria e é muito bacana que você possa entender essa matéria da BBC, tá certo? Eu pesquisei sobre o assunto e achei, tá certo? Ela se trata a respeito aí dessa caixa instalada para bebês, mães, aí jovens, pessoas que não se acham em condições de criar ali o seu filho recém-nascido. Em alguns países aí da Europa e até nos Estados Unidos, já existe aí lá essa caixa que ela parece uma caixa de correio, na qual a mãe, sem precisar se identificar, sem precisar deixar nome nem nada, ela simplesmente pega o seu filho lá e ao invés de deixar ele em qualquer lugar ou de matar, como já acontece, ela deixa o filho nessa caixa lá e isso não imputa em crime. Isso é uma solução achada aí na Europa e nos Estados Unidos, baseada em, em situações como essas que aconteciam no passado, tá bom? Então fica até o final para você entender como é que funcionam essas caixas e se já aconteceu de alguma mãe doar o seu bebê. Vamos ver aqui a matéria da BBC News. Essa matéria aqui ela não é nova, mas ela tá como se escondida. Pouca gente sabe disso. Olha, ela é de 2019. 2019. Ela parece uma caixa de correio, essa caixa para criança. Nós vamos ver aqui, ler como é que ela funciona e você vai ficar até o final, porque eu tenho algo no final desse vídeo para te dizer que vai chamar a sua atenção. Vamos lá. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho, minha gente. Vamos lá. Ó, a caixa no quartel de bombeiro no estado da Índia, nos Estados Unidos, lembra mais, lembra mais um recipiente para carta, mas na verdade é destinada a ter nela inserida bebês. Vamos ler. Instalada em dezembro, esta é a sétima caixa de bebês no estado. Iniciativa visando dar assistência a mães que não desejam ficar com seus filhos recém-nascidos. Estes itens são mais complexos do que parece à primeira vista. São, por exemplo, equipados com reguladores de temperatura e sensores, ou seja, não é qualquer caixa lá, não é qualquer caixa, principalmente porque nesses países da Europa e nos Estados Unidos tem ali um clima muito frio. Então eles têm, essa caixa é equipada com sensor aí de regulagem de temperatura, certo? Vamos lá. Quando um bebê é colocado ali, é acionado um alarme silencioso que alerta serviços de emergência, que resgatam a criança em menos de 5 minutos. Olha, será que isso daria certo no Brasil, hein? Nesse nosso país que nada funciona? Ó, é o último recurso, defende Priscila Prout, da SAF Haven Baby Box, uma organização que tenta espalhar a iniciativa pelo país. Vamos ler aqui. O objetivo das caixas, diz, é combater as mortes de crianças, que ocorre quando as mães, muitas vezes jovens e inseguras, dão à luz completamente sozinha e não conseguem lidar com a situação. É, é uma iniciativa interessante. Espero que esteja dando certo. Essas jovens não querem ser reconhecidas ou vistas, especialmente em cidades pequenas onde todo mundo se conhece. No entanto, nem todos acham que esta seja uma boa ideia. Vamos ver aqui. As caixas começam a ser instaladas nos Estados Unidos em 2016, mas o conceito existe desde pelo menos a Idade Média, ou seja, isso aqui não é algo novo, já existia no passado. Naquele período, o sistema se valia de barris cilíndricos colocados próximos a hospitais, igrejas e orfanatos. Mas nos últimos 20 anos, eles reapareceram e podem ser encontrados em vários países como Paquistão, Coreia do Sul, Polônia, Rússia, Malásia, Alemanha e Suíça. Normalmente, eles são fornecidos por instituições de caridade, como a SAF Haven Baby Box, que diz já ter 20 instalações previstas nos Estados Unidos e recursos angariados que permitirão construir mais 100. Pessoal, isso aqui a gente pode comparar ou se perguntar ou questionar e relacionar essa política aqui de vida dos recém-nascidos à questão até do aborto, né? Questão do aborto. São temas muito polêmicos, eu não vou me estender em relação a isso aqui, mas se pode comparar o que seria melhor. Para mim, se é de vez de abortar, fazer isso aqui seria algo a
se pensar, né? Onde as caixas estão? Apenas 3 estados nos Estados Unidos aprovaram leis que permitem as instalações das caixas, a maior parte delas em Indiana. Em Ohio existem 2 caixas, enquanto espera-se instalar outra na Pensilvânia em breve. Em Nova Jersey há a expectativa de que uma lei do tipo seja aprovada em breve. Olha como é que funciona aí a caixa. Já em Michigan, o Senado do estado aprovou um projeto, mas o texto foi vetado pelo governador Rick Snyder. A justificativa dele foi a de que já existem leis e ações governamentais que permitem o acolhimento anônimo e seguro de bebês. E segundo o governador, isso seria o suficiente. Não acho, isso aqui é o que o governador diz, abre aspas, não acho apropriado permitir que os pais desistam de um bebê simplesmente depositando em um lugar, em vez de entregá-lo a um policial, a um bombeiro ou a um funcionário de um hospital, disse Snyder. Ou seja, pessoal, nesses países, nos Estados Unidos, em que nos estados as leis são próprias, alguns estados têm leis de que se permite entregar um bebê sem a mãe ser criminalizada, ao invés de colocar numa caixa dessa. É isso que esse governador está dizendo aqui. Alternativas. Abandonar um bebê nos Estados Unidos é ilegal, mas as leis de refúgio seguro, olha só, a lei de refúgio seguro, acredito que isso não existe no Brasil, removem o aspecto criminal no caso de o bebê ser levado a um lugar seguro ou for entregue às mãos de outra pessoa. O Texas foi o primeiro a aprovar uma lei do tipo em 1999 e em seguida os outros 49 estados seguiram a iniciativa. Ou seja, eles lá já têm lei que não criminalizam a mãe que quer doar o seu bebê, que quer entregar de uma forma segura, certo? Aqui tem um processo de adoção, né? Tem um processo de adoção. Não sei se pode chegar a entregar, acredito que não. De acordo com o Departamento de Família e Serviço de Proteção do Texas, 131 bebês foram entregues desde o início dos registros em 2004. A lei de refúgio seguro é a opção menos ruim quando a alternativa é um bebê em uma lata de lixo. Mas há razões pelas quais implementamos programas de adoção, para coletar o máximo de informações possível, de Michelle Oberman, professora de Direito da Universidade de Santa Clara, especialista em questões éticas em torno da adolescência, gravidez e maternidade. Pessoal, é importante você ficar aí até o final, porque eu tenho algo para te mostrar que eu acredito ser muito urgente e muito importante. Tá bom? Não vou me estender muito, não vai demorar muito não. Vamos só terminar aqui essa matéria. Para ela, o principal problema das caixas é que esse tipo de iniciativa geralmente não atinge as pessoas que mais precisam delas. É difícil dizer que é uma má ideia, mas parece um pouco errado, afirmo. Acho difícil imaginar que imediatamente depois de ter um bebê sozinha no banheiro, seja esperado que você conheça a iniciativa, pegue um ônibus ou um Uber e deixe o bebê na caixa. Isso aqui é a opinião dessa senhora. Alguns grupos têm buscado evidências para avaliar a eficiência da iniciativa. O Centro de Pesquisa Vive na Dinamarca, por exemplo, procurou informações em países europeus onde o uso das caixas foi disseminado, mas não conseguiu encontrar estatísticas para avaliar se estes reduzem o número de bebês encontrados mortos a céu aberto. Na Alemanha, onde as caixas existem desde 2000, não há registro, explicou Mary Jacobsen, chefe de análise do Vive, em artigo publicado no Copenhagen Post. Para a organização Safe Haven Baby Box, as provas da eficácia aparecem na prática. Por exemplo, no resgate de 3 bebês colocados em caixa nos Estados Unidos desde 2016. Segundo a organização, nestes casos as crianças não teriam sobrevivido se não fosse esse sistema. Ou seja, nos Estados Unidos, desde 2016 até agora, 3 crianças foram colocadas. E na Flórida, foi agora recentemente, em 2023, colocado o primeiro bebê no estado da Flórida em uma dessas caixas. Vamos ver aqui bem rápido para a gente não demorar muito. Ó, pela primeira vez, bebê é entregue em uma caixa de adoção na Flórida. O caso aconteceu no dia 5 de janeiro, agora 2023, 2 anos depois da instalação do equipamento. Então, para você ver, na Flórida, nos Estados Unidos, no estado da Flórida, aí foi essa caixa, recebeu aí o primeiro bebê. Em dezembro de 2020, a cidade de Ocala, no estado norte-americano da Flórida, recebeu uma caixa de adoção da empresa Safe Haven Baby Box. Nesta quinta, 2 anos depois, pela primeira vez, um recém-nascido foi deixado no local. Aqui não é a mãe, pessoal, aqui é só a responsável do instituto lá,
Baby Box, né? Safe Have Baby Box, que está aí explicando como é que essa caixa funciona. Então, pela primeira vez no estado da Flórida foi deixado um bebê, mas nos Estados Unidos é o quarto bebê. Segundo informações do Departamento de Resgate da cidade, a criança que não teve o sexo revelado foi deixada na caixa no dia 5 de janeiro, onde foi recuperada em segurança e encaminhada ao hospital e em seguida para adoção. De acordo com a fundação da Safe Haven Baby Box, Mônica Kelsey, de acordo com a fundadora, né, da Safe Haven Box, desculpa, Mônica Kelsey, esse foi o 23º recém-nascido deixado em uma caixa da empresa. Ou seja, a caixa da empresa, ela está presente nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. Por exemplo, né, desde 2017, quando o equipamento começou a ser instalado. Vamos ver aqui. Ó. Atualmente existem 134 caixas nos Estados Unidos. Elas possuem uma espécie de cama e temperatura controlada, permitindo que uma mãe ou pai entregue de maneira legal, de forma segura e anônima, um recém-nascido que não pode ser cuidado pela família. Uma vez que o bebê é colocado e a porta da caixa fechada, um sinal é enviado ao corpo de um bombeiro. Ao corpo de bombeiro, que leva cerca de 1 minuto e meio para resgatar a criança. Em uma coletiva de imprensa realizada no mesmo dia do resgate, Mônica fez agradecimento aos pais biológicos da criança. Vamos parar por aqui. Você pode pesquisar aí e ler mais um pouco sobre esse assunto aí na revista Crescer, né? Revista Crescer. E aqui na matéria da BBC News. Olha, aqui um comentário bem rápido. Isso me faz lembrar aí de Moisés, que quando a sua família e o seu povo perseguido por Faraó, foi feito um decreto que fossem mortas todas as crianças recém-nascidas de 2 anos abaixo, certo? Quando o povo de Deus estava no Egito, Moisés foi colocado no cesto e deixado rio abaixo e foi adotado pela filha de Faraó e se tornou quem ele é. Aparentemente, isso aqui é uma boa ideia, desde que essas crianças realmente tenham um futuro seguro e confortável. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes as ideias que algumas ONGs fazem, não é o caso aqui dessa que eu estou falando. O título, né, o que eles colocam, os projetos dos políticos também, é um título muito bonito, mas o conteúdo, quando você vai ler, existem nas entrelinhas muitas situações desagradáveis. Então, nós devemos ficar de olho em tudo quanto é feito para o bem dessas crianças. Mas agora eu quero te falar aqui, bem rápido, dessa matéria aqui e de que ela já está em andamento no Brasil pelo governo Lula. Vou te mostrar esse site que não é segredo, mas pouca gente sabe, porque não sai nem na Globo, nem na Record, nem na Rede TV, pelo menos eu nunca vi, tá certo? Inclusive, durante a campanha do Haddad, a campanha de Haddad, em 2018, ele até falou sobre essa questão, que é essa aqui, olha só. Haddad falou sobre, disse Haddad, abre aspas, nós vamos fazer o desencarceramento. E eu achei, por acaso, esse site aqui, que é uma agenda aí da esquerda, que fala aqui, ó, pelo desencarceramento e desmilitarização. Agenda Nacional pelo Desencarceramento. Isso aqui não é segredo, apesar de as televisões, de eu nunca ter visto ninguém falar sobre esse site e nem sair matérias a respeito dele. E eu quero te mostrar outra matéria que pouca gente viu também, que não é muito comentada, para te dizer que isso aqui já está em andamento. Eu não vou comentar muito essa agenda aqui do desencarceramento, mas vou te mostrar os 10 pontos principais dessa agenda para você pesquisar aqui. E eu vou deixar na descrição do vídeo aí o link do site para você pesquisar. Veja bem, pessoal. 10 pontos da agenda. Eu não vou comentar, mas vou te dizer que você basta clicar aqui em cima, em cada ponto, e você vai ver a explicação de cada ponto aqui dessa agenda. Veja só, clicou em cima aqui, você vê a explicação, e você vai tirar aí as suas conclusões, tá bom? Aqui o primeiro ponto, vamos lá, suspensão de qualquer verba voltada para a construção de novas unidades prisionais ou de internação, ou seja, eles não querem que construa mais presídio. Clica aqui e você vai ler abaixo. Segundo ponto, exigência de redução massiva da população prisional. Olha só o que diz. Exigência de redução massiva da
população prisional e das violências produzidas pela prisão. Clica aqui e você vai ler o significado, mas pelo título dá para saber o que é. Alterações legislativas para a máxima limitação da aplicação de prisões preventivas. Quarto, contra a criminalização do uso e do comércio de drogas, ou seja, eles vão legalizar, pelo que eu estou vendo aqui, o comércio de drogas. Acredito que é possível, que já existe essa agenda aí, uma agenda global. Eles querem descriminalizar aí o comércio das drogas. Aqui, na explicação, eles não falam em que quantidade. Eles apenas dizem a descriminalização do comércio das drogas. Não dizem qual a quantidade, porque no Brasil existe aí uma certa quantidade que, se a pessoa for pega, ela é presa como tráfico, certo? Quinto ponto, redução máxima do sistema penal. Olha só, redução máxima do sistema penal e retomada da autonomia comunitária para resolução não violenta de conflitos. Sexto, ampliação das garantias da LEP, que é LEP, ó, Lei de Execução Penal. Vou voltar. Ainda no âmbito da LEP, abertura do cárcere e criação de mecanismo de controle populacional. Clica e você vai entender. É o sétimo ponto. Oitavo, proibição da privatização do sistema penal. Aqui no Brasil já existem algumas cadeias privadas. Inclusive essas cadeias, elas até são melhores do que as públicas. São mais organizadas, têm melhores condições para os encarcerados. E eles não querem privatizar. Interessante, né? Prevenção e combate à tortura. Isso não pode ser feito. Isso, claro, ninguém pode ser torturado. Absolutamente ninguém. Está certo. 10. Desmilitarização das polícias e da sociedade. Então, isso aqui, o 10º ponto, é bem óbvio, trata aí das polícias militares, né, que eles não querem mais que seja militar, e também da sociedade. Aquela questão aí das escolas militares, que o Lula já disse que ia acabar com essas escolas militares. Então aqui, para você deixar a sua opinião e o que é que você acha. E outra coisa, essa agenda ela já está em curso agora no ano de 2023 no Brasil. Eu estou trazendo aqui essa matéria porque você pouco vai achar ela aí na TV e até em sites. Mas o Gazeta do Povo já diz aqui, olha só, em primeira mão, que isso já está em curso no Brasil agora em 2023. Ó. Olha só, governo intensifica cruzada por liberação de criminosos como política pública, certo? Isso já está em curso, minha gente. Ó. Membros do governo federal estão empenhados em promover a liberação de criminosos como política pública para resolver o problema da superlotação das prisões no Brasil. Declarações nesse sentido têm partido de ministros, secretários, aliados e do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, nas últimas semanas. Em um discurso no lançamento do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, PRONASSE 2, no mês passado, Lula defendeu ideias caras ao movimento antipunitivista. Afirmou, por exemplo, que um jovem com 18 anos que comete crimes entrou um inocente. Né? Aqui a Gazeta aqui me bloqueando, você pode aí, ela quer que a gente pague aqui. Vamos ver se eu não consigo mais aqui voltar. Mas eu vou deixar o link dessa matéria do Gazeta do Povo, que esse plano, esse projeto já está em curso. Ou seja, isso aqui, pessoal, não vai... Eu vou fechar e vou abrir de novo. Vou fechar e vou abrir de novo para ver se eu consigo. Vamos ver aqui. Isso aqui não vai passar por um projeto de lei. A gente sabe que o governo já teve 2 derrotas agora no Congresso, que foi aí a PL da censura, que não foi aprovada, foi adiada, com muita pressão da sociedade, e o saneamento aí que o governo perdeu, o marco do saneamento que o governo queria derrubar e não conseguiu. Então isso aqui, ó, um jovem de 18 anos que comete crime, entrou inocente na cadeia e é vítima de um delito que muitas vezes não tinha clareza do porquê estava cometendo aqui. Pessoal, o discurso dessa gente é um discurso muito bonito. A gente queria muito que isso fosse voltado para a população carcerária pobre. Queria que realmente fosse voltado, que tivesse
melhora de condições de vida, de que a pessoa não fosse roubar, não precisasse roubar. O problema é que o governo rouba tanto, que as pessoas ficam sem assistência, ficam sem nada, e elas vão aí, muitos que são mais fracos, vão para a rua cometer crimes, porque não tem nada. Então, isso aqui não é uma questão da pessoa pobre, não, mas sim do governo que tira através de imposto, tira através de tudo, deixa o povo pobre, e aí aquele povo pobre que não tem uma mentalidade tão forte vai se sujeitar a praticar crime. É complicado, é uma situação complicada, mas principalmente eu quero dizer que a conversa da esquerda é muito bonita, mas que na prática o que a gente vê é uma farsa. Porque isso aqui vai beneficiar políticos que fazem grandes roubos aí, que não tem, como é que eu esqueci a palavra? Não tem violência, que eles querem desencarcerar, principalmente esses crimes sem violência. Quer dizer, o político que ele comete um crime de corrupção não tem violência. Então ele vai cometer, vai passar uns dias e ele vai para sua casa, para sua mansão e acabou. Isso já está acontecendo aí com o Sérgio Cabral, que pegou 300 anos e já está em casa, meus amigos. Tá vendo para quem é que funciona essas políticas, para quem é que eles querem? Então aquele usa o pobre, usa a pessoa necessitada, a pessoa que não tem nenhuma condição, para fazer uma política para beneficiar, na verdade, o político, o ladrão lá de cima. Não é o ladrão de galinha, não. Tá certo? Essa não é a verdadeira intenção dessas pessoas, não. Curta, compartilhe, ative o sininho, deixe seu like, deixe seu comentário e fica com Deus. Valeu!